Bom dia, paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, aleluia. Mas que esta palavra que nós vamos trazer aqui possa esclarecer, quem sabe, as suas dúvidas, amém? Louvado seja Deus. Hoje é o último dia do propósito, meus irmãos. Hoje é o último dia do propósito, aleluia, das 6 orações, aleluia, glória a Deus, nos 3 horários, de manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, do Salmo 23 e do Salmo 121. Hoje é o último dia, encerramos mais uma etapa, amém, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas. E nessa oportunidade eu quero trazer aqui uma palavra, aleluia, a qual Deus nos coloca para falar. Aleluia, louvado seja Deus. A respeito do que é de Deus e do que é do homem. Nós estamos na terra, nós temos que cumprir as leis da terra. Nós estamos num país, temos que cumprir as regras, enfim. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, dai, pois, a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Quem é César? César é o mundo, César é as leis, são as leis do país. São as leis. Muitas pessoas dizem assim: eu não vou votar para fulano, nem para cicrano, nem para nada. Irmãos, o voto é uma obrigação do cidadão brasileiro. O voto é uma obrigação, é um dever que tem que ser cumprido, porque é lei estabelecida pelo país. Votar, porque não vai fazer diferença, irmãos. Tem muitas pessoas, eu não vou votar porque eu não vou dar meu voto para este ou para aquele. Olha, a gente tem que votar consciente. Agora, quem vai ser bom lá em cima? Quem vai ser bom? Quem vai ser um bom governador? Quem vai ser um bom presidente? Quem vai fazer bom lá? Ninguém sabe. Ninguém tem poder de saber. E às vezes você fala, eu não vou votar em fulano porque fulano, ele é assim, Olha, esse negócio aí, irmãos, é uma coisa muito complicada e tem muitas pessoas errando com isso. Tem muitas pessoas errando com essa questão. Aí o outro diz, eu não vou votar porque eu não vou dar meu voto. Irmãos, é uma lei estabelecida pelo país que todo cidadão brasileiro deve votar. Se ele vai ganhar ou se ele vai perder, se ele vai fazer bem ou se ele vai fazer mal, o nosso dever é votar. É claro, votar um voto consciente, sabendo do que está fazendo, mas é um dever, aleluia, porque existe uma lei a ser cumprida. Então a palavra de Deus diz em Mateus 22, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo que a Bíblia diz também, meus irmãos, aleluia, nada deveis ao homem, nada deveis ao homem, a não ser o amor. Porque não adianta nós sermos cristãos numa parte, religiosos, e negar a outra parte. Não dar, não pagar o que devemos para o homem, para o ser humano, para César. César, na época de Jesus, era um imperador.
doutor da lei, ele era um grande, aleluia. Mas o discípulo perguntou para Jesus: Jesus, por que pagar tributo? Por que pagar tributo? Então Jesus sabiamente responde para ele: dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Vamos ler então a palavra? Mateus 22, 15. Mateus 22, 15. Se você quiser aprender, fica aí para aprender. Se você já sabe, pode se retirar do vídeo. E se você não quer aprender, não está interessado no assunto, então fica à vontade, pode sair do vídeo, tá bom? Então diz aqui, Mateus 22, 15, a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si e surpreenderiam ele em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e ninguém há que se te dá, porque não olhas para a aparência dos homens. Diz, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus respondendo, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Por que me experimentais, hipócrita? Ou seja, a pessoa fez uma pergunta tão assim, uma pergunta tão descabida, né? Ele sabia, os fariseus sabiam, aquele povo sabia que tinha que devolver o tributo a César. Ele sabia. Mas mesmo assim, para tentar pegar Jesus em alguma palavra, para tentar pegar alguma falha em Jesus, fizeram essa pergunta para ele: Mestre, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz: por que me experimentais, hipócrita? Mostra-me a moeda do tributo. E ele lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: quem é esta efígie? De quem é esta efígie no dinheiro? E esta inscrição? Dizendo eles: de César. Então lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-se retirar. E no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam haver da ressurreição, e o interrogaram. Vamos ficar só até aqui. Vamos ficar só a respeito do tributo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aleluia. As pessoas sabem o que é certo, o que é correto. As pessoas sabem, elas entendem a palavra, elas compreendem a palavra. Boa parte dessas pessoas compreende perfeitamente a palavra, mas fazem questão de deixar umas perguntas sem cabimento. Faz questão de deixar umas perguntas idiotas. Fizeram a mesma coisa com Jesus. Eles sabiam que deveriam pagar o tributo, que era uma lei. Era uma ordem do país, era uma lei estabelecida. Então eles sabiam que tinham que pagar. Mas como eles queriam pegar Jesus em alguma falha, né? Eles perguntaram: Mestre, o que tu dizes? É lícito pagar o tributo? Tentando colocar Jesus contra a própria lei. Mas Jesus, ele veio para quebrar a lei, porque ele é soberano. Ele é o grande eu sou. Mas, por causa dessa interrogação que eles fizeram, por causa dessa pergunta descabida que eles fizeram, então Jesus disse: o que te parece? Aleluia. E de quem que é esta esfinge no dinheiro? De quem que é essa inscrição no dinheiro? Então eles disseram: de César. Então Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Temos que dar ao homem o que é do homem. Ou seja, você tem que pagar a conta, você tem que pagar a conta que você deve, você tem que pagar. Não fica fazendo mais conta em cima de outras contas. Primeiro paga a conta que você está devendo. É de César. Ou seja, é da lei, é do país, é uma regra. É um tributo, tem que pagar. Comprou, tem que pagar. Tem que pagar a água, tem que pagar a luz. Porque a luz é da Enel, da Eletropaulo. A água é do Semasa. E em outros é da Sabesp, em outros lugares o nome é diferente, mas é a mesma coisa. Então, nós temos que pagar. Tem pessoas que deixam de pagar a conta da água, da luz, do telefone, as contas necessárias para fazer outras dívidas, para fazer outras compras. Compra outras coisas e não paga o que realmente precisa pagar. E Deus, por esta palavra, está falando aqui com pessoas. Dai, pois, a César o que é de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmã, e o que é o de Deus? É a oferta. Malaquias 3. Malaquias 3. Só o sangue do Cordeiro. Malaquias 3, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você murmura contra a oferta é bíblico, tá? Não murmura contra a oferta, não fale contra a oferta, se você não quer dar, não dê. Mas, porém, você está negligenciando uma parte que é bíblico. A oferta significa coleta. Coleta significa oferta, é a mesma coisa. Então, para de murmurar e devolve a oferta na igreja, na casa de oração, para manutenção. Para quê? Para enriquecer o pastor? Não, para pagar a conta de água, a conta de luz, a reforma, para trocar o telhado, para trocar as lâmpadas, para trocar a fiação, para trocar o piso, para reformar o banheiro, para tudo isso. E tem pessoas que são conscientes disso, mas fazem questão de ficar perguntando para Deus se pode devolver a oferta, se pode devolver o dízimo, fazendo umas perguntas sem cabimento. E essas perguntas à toa, sem cabimento, a pessoa está cansada de saber que a oferta está na Bíblia, que o dízimo é bíblico. É claro que o dízimo antigamente era de alimento, era do que a pessoa produzia da terra. Mas hoje não tem alimento, hoje na Grande São Paulo, na metropolitana, ninguém planta nada. Quem planta são os agricultores. O que acontece nas grandes cidades? O trabalho que você tem é a indústria. Então, tem pessoas que fazem questão de fazer confusão com isso. E ainda fica fazendo pergunta descabida. Perguntas assim que a pessoa já sabe a resposta, mas querendo tirar de nós alguma coisa, para ver se pega a gente em alguma falha, para ver se pega a gente, o pregador, ou seja quem for que ele está perguntando, para ver se pega a pessoa em alguma falha, para ver o que a pessoa vai dizer. Mas é tanta pergunta descabida, é tanta pergunta sem cabimento, sabe? A pessoa perde tempo, é uma pessoa vazia, que não tem Deus, fica perguntando coisas que já sabe dar resposta e fica perguntando. Fizeram isso com Jesus, você viu aqui? Mateus 22:15. É lícito pagar o tributo a César? Jesus respondeu: por que está me experimentando, hipócrita? Você não sabe qual é o teu dever? Você não sabe qual é a tua obrigação como cidadão? Que tem que pagar os impostos? Se tem uma casa própria, o dever não é do inquilino pagar o imposto da casa. O imposto da casa quem tem que pagar é o proprietário. Está errado. Proprietários que cobram imposto de inquilinos. O inquilino, além de ter que pagar o aluguel, ainda ter que pagar a água, a luz, tudo,
ainda tem que pagar o imposto da casa do proprietário. Isto é errado. Isso está fora da palavra de Deus. Quem tem que pagar, a obrigação de pagar o imposto da casa, do imóvel, é o proprietário. É o proprietário, não é o inquilino. E já existe leis, aqui no Brasil já existe leis, que se o inquilino quiser processar proprietários por cobrar impostos da casa que é dele, já existe. Se você não sabia, já tem leis que o inquilino pode reivindicar isto. Já tem leis que o inquilino pode reivindicar isto, porque o inquilino não tem obrigação de pagar imposto de casa de proprietário nenhum. E tem gente até indo para a justiça acusando o inquilino porque o inquilino não pagou o imposto. Sendo que não é obrigação do inquilino, é obrigação do proprietário. Porque a casa, o imóvel é dele. O imóvel é dele, é dela. Não é do inquilino. O inquilino está de passagem. Agora, muitos proprietários querendo se aproveitar, do inquilino, fica cobrando do inquilino impostos. Mas a Bíblia está sendo clara aqui. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantas pessoas errando, mas erra porque quer, porque está escrito na palavra. O imposto de um imóvel, o imposto é um tributo que tem que ser devolvido para a prefeitura. Tem que pagar para a prefeitura o imposto do imóvel. E esse imposto desse imóvel, quem paga é o proprietário, não é o inquilino. Não é o inquilino. Dai, pois, a César o que é de César. Então, a prefeitura é um César. A Enel, a Eletropaulo, a Serasa, o Semasa. A Serasa, quando você tem uma dívida lá no Serasa, você tem que ir lá e pagar para o Serasa. É um César. Você tem que dar, pois, então, a César o que é de César. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Não adianta. Ou você faz certo pagando os tributos, pagando os impostos, pagando isso, pagando aquilo outro, ou então você no final não será considerado um cidadão brasileiro, ou enfim. Tem que pagar. Querendo ou não, tem que pagar. Usufruindo ou não, tem que pagar. O imóvel está no seu nome. O imóvel é seu. O carro é seu. É você que tem que pagar o IPVA do carro. O carro é seu. É você que tem que pagar o IPVA. Como que eu vou pagar? Se vira nos 30. Você não comprou? Você não fez uma dívida? Deus está bravo aqui com alguém, irmãos. Porque eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, o que tu quer que eu falo? Estou com a palavra na mão. O que o Senhor quer que eu... Mas, irmãos, eu abri em cima desta palavra. Abri aqui, eu falei, meu Deus, quando eu li aqui, ó, a questão do tributo. E o Espírito de Deus falou para mim, é aqui que você vai falar. Os evangélicos já sabem o que tem que fazer. Eles sabem da verdade. Eles sabem quais são os procedimentos com relação à igreja, com relação à oferta, ao dízimo. Eles já sabem. Todos sabem. Todos sabem. Agora, se não quer fazer, é outra coisa. Se a pessoa não quer fazer, não quer dar o dízimo, não quer dar oferta, não quer ajudar a obra de Deus, tudo bem. Deus não vai te obrigar a nada. Ninguém vai te obrigar. Nem mesmo a igreja vai obrigar. Não, ninguém vai te obrigar. Ninguém. Porém, você vai ficar em falha com uma parte. Porque a oferta é bíblico. Então, aleluia, vou ler aqui ainda o 21. Diz-lhe eles de César, e eles diz,
Ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo, maravilharam-se, deixando, retiraram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não adianta a gente querer ficar, porque isso, ficar inventando coisas, ficar inventando, porque eu não vou devolver, porque isso, irmã, é porque eu não tenho, é porque isso, é porque aquilo outro. Se você não tem e você não quer dar, tudo bem. Mas que todos conhecem o certo a fazer, conhece e sabe. Então eu vou resumir aqui, vou dizer algo aqui, ó. Não me faça pergunta descabida. Não me faça pergunta que você já sabe a resposta. Porque eu não vou responder. Eu não vou responder. Tem pessoas que não têm o que fazer, perde seu tempo mandando perguntas idiotas e ainda quer fazer perder o meu tempo. Você já sabe o que deve fazer. Amém? Aleluia. E não sou eu que estou falando, não. É a palavra que está falando aqui, ó. Jesus disse: por que está me experimentando, hipócrita? Você não sabe o que você tem que fazer? Jesus, irmãos, ele é manso e humilde. Mas com essas pessoas, fariseus hipócritas, Jesus ele pega pesado. E eu sou do mesmo jeito. Não vem com perguntas idiotas pro meu lado não, porque vai ouvir. Ou senão, não vou responder nada. Pergunta descabida. Então, Jesus falou: por que me experimenta, hipócrita? Você não sabe o certo a fazer? Uma certa vez Jesus fala, os homens, Herodes fala para os homens dele: vai até esse Jesus e diga para ele sair dos meus termos. Diga para esse Jesus sair dos meus termos. Aquele rei tirano mandou um recado para Jesus através dos seus oficiais. Mandou um recado para Jesus dizendo para ele: fala para este homem sair do meu território. Fala para ele sair do meu terreno, do meu espaço. Porque aqui quem manda sou eu, Herodes. Aí aqueles homens chegam para Jesus e falam: ó, mestre, os homens de Herodes Herodes mandou um recado aí para o senhor. Aí ele fala assim: eles estão falando que Herodes mandou dizer ao senhor para sair do território dele, que não é para ficar pregando aqui, não é para ficar falando da palavra aqui, não é para ficar expulsando demônio aqui. Jesus respondeu para aqueles homens enviados de Herodes. E respondeu para eles e disse: diga para aquela raposa que hoje eu faço a obra do meu Pai aqui, ali, em Jerusalém, em todas as províncias, e não vai ser essa raposa que vai me impedir. Você já leu essa palavra? Você já leu essa? Você precisa ler a Bíblia mais, hein, criatura? Você precisa ler a Bíblia mais. Jesus falou: diga para aquela raposa que hoje eu faço a obra do meu Pai. Eu semeio aqui, semeio em Jerusalém, semeio nas províncias, semeio nas aldeias. Jesus estava dizendo para ele que ele era livre para pisar em qualquer território, porque o meu Pai é dono de tudo. O meu Deus é quem manda. O meu Deus é dono de tudo. Não é você. E chamou Herodes de raposa. Tá? Deus, ele é amor, ele é carinhoso. Você sabia? Deus, ele é muito carinhoso. Ele é manso. Ele é manso. Mas quem trata ele como se ele fosse qualquer coisa, quem trata ele como se ele fosse um objeto ou qualquer coisa por aí, ele trata dessa maneira. Ele chama de raposa, ele chama de hipócrita, ele chama de fariseu. E tu sabe que é verdade. Então, e outros nomes aí, tá?
Pedro chegou para Jesus quando veio aqueles homens lá para prender Jesus, para manietar Jesus. Então Pedro se coloca na frente, tentando impedir que Jesus fosse amarrado, açoitado. Aí então Jesus, ele está aqui em São Mateus também. Jesus olha para Pedro e Pedro diz assim: não, Senhor, não vou permitir que o Senhor morra na cruz, não vou permitir isso, não vou permitir, não, Senhor. Pedro se colocou na frente para não permitir que Jesus fosse açoitado. Aí então Jesus diz, quando Pedro diz essas palavras: não, Senhor, eu não vou permitir, eu não vou deixar que eles façam isso com o Senhor, que o Senhor seja morto, que o Senhor isso. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Tu que não conhece os mistérios do reino de Deus. Para trás de mim, Satanás. Jesus Cristo, naquela ocasião, ele chama Pedro de demônio, chama Pedro de Satanás. Porque verdadeiramente foi Satanás que usou a boca de Pedro ali para dizer que ia impedir de Jesus ser crucificado. E Jesus disse: é lícito que tudo seja cumprido pela parte do meu Pai. Serei entregue aos malfeitores, serei crucificado, serei escarnecido, terei uma coroa na cabeça, tudo está escrito, tudo terá o seu cumprimento. Então, quando Pedro se coloca nessa posição para defender Jesus, ali não era Pedro, era o diabo. Então, Jesus se dirige a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque era Satanás tentando impedir que tudo fosse cumprido. Porque Jesus não precisava de que Pedro se colocasse nessa posição para defendê-lo. Porque Jesus, ele tinha Deus, tinha o seu Pai para defendê-lo. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade e não a minha. Então, mesmo Jesus sofrendo, mesmo Jesus passando por agonia e sofrimento, Deus era com ele. Deus estava com ele. E você sabe, ele foi glorificado, ele foi ressuscitado ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus. Então, o inimigo, ele se coloca muitas vezes numa posição de: não, eu estou fazendo isso para sabe, tenta enganar, tenta disfarçar que é para o bem, que é para isso, que é para aquilo, mas não adianta, irmãos. O Espírito de Deus conhece tudo e ele sabe tudo, não adianta. O Espírito Santo, ele sabe tudo. Quem anda com Deus, quem tem a direção de Deus, não fica enganado. A gente sabe perfeitamente quem é que está mentindo e quem é que está falando a verdade e quem é que está usando aquelas palavras. Às vezes até a própria palavra da Bíblia a pessoa está usando, mas não é o Espírito Santo que está fazendo aquilo. Então, Jesus disse aqui, aleluia, glória a Deus nas alturas. Dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e está resolvido o problema. Dai, pois, a César o que é de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É só dinheiro? Não. É de Deus é a tua alma. A tua alma que é de Deus. Então você tem que entregar essa tua alma para Ele, porque é de Deus. Veio de Deus, tem que voltar para Deus. Não fica aí, eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo, o ano que vem eu me entrego para Deus, eu aceito Jesus, eu faço alguma coisa. Querido, o ano que vem pode ser tarde demais. Quem nos garante que amanhã, hoje é segunda-feira, quem garante que amanhã vamos estar vivos? Quem garante isso? Quem pode te garantir isso? Quem pode nos garantir isso? Ninguém, nada. Então, dá a tua alma para Deus.
Para de ficar protelando. Para de ficar empurrando com a barriga. Para de ficar falando, eu vou só mês que vem, semana que vem, mês que vem. Depois eu vou desfrutar um pouquinho mais desse pecado aqui. Eu vou ficar um pouquinho mais nessa vaidade aqui, nesse mundanismo aqui. Depois, mais tarde, eu me santifico. Mais tarde eu vou orar. Mais tarde eu vou jejuar. Mais tarde eu vou buscar. Mais tarde isso, mais tarde aquilo. Mas quem garante que você vai ter oportunidade de viver esse mais tarde? Quem garante? Quem pode garantir que você vai viver o amanhã? Você está deixando para largar a vaidade depois. Você está deixando para largar essa vida errada depois. Você está deixando para largar essa vida de prostituição, de tanta coisa errada para depois. Para depois. E se hoje Deus pedir a tua alma, para onde que ela vai? Tu não preparou a tua alma, não se arrependeu, não pediu perdão, não se humilhou. Tem que se humilhar para Deus todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia tem que se humilhar para Deus e aceitar Jesus de novo. Todo dia, Jesus, eu estou aqui, eu te aceito na minha vida, eu te aceito como meu Salvador, meu Pai. Eu amo a tua palavra, eu quero te servir, eu te aceito todo dia. Todo dia. Eu aceito Jesus, eu entrego minha vida, tira Jesus, tudo aquilo que não presta, tira do meu coração, tira da minha mente, tira dos meus pensamentos, tira Jesus, essa vaidade, tira esse negócio de jogo, tira essas coisas do mundo, do meu coração, tira Jesus, eu te aceito, todo dia, porque o amanhã não nos pertence, não nos pertence, e não adianta chegar naquele dia e dizer, eu nunca ouvi falar da palavra. Não vai adiantar. Eu nunca ouvi falar que Jesus era o Salvador. Mentira, porque ouviu sim. Ouviu. Não ouviu pelo rádio, ouviu pela TV. Se não ouviu pela TV, ouviu o homem pregando na rua. Se não ouviu o homem pregando, ouviu passando na frente de uma igreja. Se não ouviu, abriu o YouTube e ouviu um vídeo. Então não tem desculpa. Não tem desculpa, você ouviu, você sabe da verdade, você sabe o que deve fazer. Nessa situação que você está vivendo, você sabe o que você deve fazer. O problema é que você não quer fazer, o problema é que você não aceita fazer o que é correto fazer, o que é certo fazer. Você já sabe o que deve fazer nessa situação que você está vivendo, você já sabe. Mas tem duas coisas que te impedem. Você não aceita e você não quer. Então, esse problema, quando você não aceita, quando a pessoa não aceita e não quer, esse problema não é mais de Deus. Concorda? Esse problema não é mais de Deus. Porque você está impondo a sua vontade. Você está impondo a sua vontade. Se você não quer fazer o correto, fazer o certo, você está fazendo o contrário. Você está fazendo o quê? Você está fazendo a sua vontade. Quando nós não fazemos o querer de Deus, a vontade de Deus, estamos fazendo o contrário, a nossa vontade. Aí fica perguntando, ai Deus, mas por que isso? Ai, mas o que eu tenho que fazer? Ah, mas por que isso? Por que Deus não me atende? E por que isso? E chora, e reclama, e um ora, e o outro ora, e não está satisfeito. Aí vem o outro e ora também não deu certo, porque aquele irmão está na carne, aquela irmã está na carne, aquela irmã não é de Deus, porque... Não, peraí, quem tá fazendo errado é você, quem está fazendo da forma errada, e quem não aceita o que é certo, o que convém fazer, é você, é a pessoa, não são os outros de fora. Somos nós que não queremos entrar pelo caminho, não queremos, nós não queremos. E aí existe a lei dada por Deus do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio que você tem, que nós temos, nós pegamos caminhos que Deus não está lá. Deus não está lá, esses caminhos. Então,
Aleluia, glória a Deus. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado para não ficar embaraçado e não embaraçar a vida dos outros, né? Porque tem pessoas que têm a vida tão embaraçada, tão confusa, e acaba colocando os outros na mesma confusão, na mesma paranoia. Porque, aleluia, é como diz a Bíblia, há vários caminhos, irmãos. Há vários caminhos na terra para se seguir. Há vários. Há vários. Agora, você tem seu livre-arbítrio, você faz da sua vida o que você quer. Só que, para servir a Deus, para ser servo e serva de Deus, tem que andar pela palavra. Tem que fazer o que está escrito aqui. Tem que fazer o que está escrito na palavra. Porque fora daqui é andar pelos seus próprios caminhos. Louvado seja Deus. Mas tem pessoas que fazem questão, não concorda, não aceita, ainda faz questão de embaraçar a cabeça dos outros. É isso que acontece muitas vezes. Não aceita de jeito nenhum e ainda embaraça a mente dos outros, ainda coloca confusão na mente dos outros. Então vamos prestar atenção, irmãos. A palavra de Deus aqui é clara a respeito do tributo. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus não tem nada a ver com as coisas de César. As coisas de César é as coisas de César, é a coisa da terra. Mas aqui tem muita coisa na terra que nós temos que por obrigação fazer, pagar. Temos por obrigação pagar. Amém? Eu não sei porque o Senhor trouxe essa palavra, mas Ele sabe. E louvado seja Deus, aqui está. Louvado seja Deus. Isso sem contar que ninguém engana Deus, né? Ninguém consegue enganar Deus, não adianta, pode enganar todo mundo, menos a Deus, não vai conseguir enganar. Deus sabe de tudo, Ele sabe, Ele vê, Ele conhece, sabe tudo. Então, vamos meditar, vamos vigiar, vamos pagar o que devemos a César, que esse César pode ser uma pessoa que você está devendo e que você está resistindo a pagar. Tem que pagar, tem que pagar. Dá, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fiquem com essa palavra. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.